Bom, nessa semana a gente tem um vídeo pra postar que não vai ser como os outros, até porque o vídeo que a gente tá trabalhando agora é muito mais demorado e complexo, mas pode ficar de olho que ele vai sair muito acima dos outros. A parada é que eu tô meio gripado, e então não dá pra fazer a narração do outro vídeo, e vocês comentaram muitas coisas, tanto no YouTube quanto no nosso Twitter, que inclusive segue aí. E hoje eu não tô sozinho, eu tô com todo mundo que faz parte desse mega projeto, todo mundo não, mas tô com grande parte do pessoal que faz parte desse projeto. Eu tô com o nosso roteirista Gustavo Lemos. E aí, beleza? Eu tô com o nosso produtor, João Victor Valva. Fala galera, suave? E eu tô com o Cauãzinho, que vai fazer a voz de todos vocês que comentaram e vai trazer suas perguntas pra cá, pra esse vídeo. E aí, pessoal, de boa? Lembrando que aqui na descrição tem as redes sociais nossas e tem as redes sociais do Crônica Cósmica. E também tem a rede social dos nossos artistas. Então fica de olho, segue todo mundo, porque sempre tem novidades por lá. Os caras são bons demais, são gênios, todos eles. Os melhores do mundo. E eu vou aumentar o ar-condicionado, porque tá calor, já volto. Que isso? Aqui tá frio pra calenga. Respondendo comentários. Bem, a primeira pergunta aqui, galera, foi do Jean Lucas e do A Caramba. Eles estão querendo saber de onde que veio a ideia desse projeto e se vocês vão contar a história inteira do reboot no canal. Cara, essa é uma história boa, uma história engraçada. Começou com a gente estando um pouco insatisfeito com a forma que o conteúdo de quadrinhos e dessa mídia no geral, principalmente no Brasil, é muito mais reativa e muito mais sobre comentando coisas que já existem ou coisas assim, do que, de fato, criando uma parada nova. É uma coisa que a gente sabia que poderia ser feito. Claro, a gente não pensava em fazer nós mesmos, mas a gente sabia disso. E começou com uma história um pouco engraçada aí, envolvendo uma tier list. Se os meus amigos aí quiserem começar a contar. A gente teve a ideia em algum dia de noite aí, uma noite, a gente falou, porra, mano, por que a gente não faz a tier list dos melhores trajes de heróis de todos os tempos que tiveram no live action? E aí a gente foi... Era muita roupa. Era muita roupa, são todas, pô, praticamente todas que apareceram lá, devia ter uma... devia ter uma ou outra que não estava lá, mas a maioria das roupas estavam lá. E a gente foi fazendo esse tier list e a gente percebeu que as melhores roupas, todas pareciam fazer parte realmente de um universo coeso, mano. Exato, a gente criou um tierzinho especial na tier list, que era o tierzinho Prime, que era tipo assim, só poderia ter uma roupa por cada personagem, e era aquela roupa que melhor representava o personagem pra gente. Inclusive, você quer ver a tier list como é que ficou, tá na tela, pausa, pronto, acabou. Tu tem essa imagem? Pô, não tem? Esquece. Ah, beleza. E, mano, quando a gente botou os personagens lado a lado ali, todo mundo naqueles uniformes clássicos, a gente pensou, mano, parece que essa galera aqui é do mesmo universo, tá ligado? A galera pertence um lado do outro aqui. Por mais que era uma coisa muito nada a ver, tipo assim, tava o Batman do Ben Affleck do lado do Robin na série dos anos 60. E a gente ficou tão empolgado com aquilo que parecia que a gente tava brincando de bonequinho, sabe? Parecia que a gente tava pegando assim nossas versões preferidas dos personagens, botando elas lado a lado, botando o bonequinho pra se porrar. E foi legal demais. Aí a partir daquele momento eu falei, cara, a gente tá perdendo tempo. Primeiro, era pra gente estar gravando isso aqui já, né? Essa tier list. Mas todo aquele conceito criativo da gente pensar como seria aquele universo começou ali. Já naquele momento a gente abriu um mapa mental, todo mundo junto ali começou a jogar uma coisa em cima da outra. Embora a ideia do canal em si, tipo, como faria nossa linguagem, tava bem rasa ainda, a gente não tinha muita ideia, tava mesmo no começo. E sobre a pergunta do A Caramba aí, sobre como a gente vai fazer, se a gente vai focar o reboot, o canal vai ser foco só nisso. Cara, não é só nisso, não só nesse universo, no caso. É a coisa que tá abrindo o nosso canal, mas a gente tem interesse, sim, de falar de outras coisas, talvez paralelo a esse nosso universo Marvel, que a gente vai falar já também. A Esperança 333 perguntou: como vai funcionar? Vão ser filmes para cada história desse universo ou vão ser roteiros lidos? Peço perdão se a pergunta já foi respondida. Estou curioso para ver como será a relação entre Peter Parker e Quarteto Fantástico. Cara, a ideia, assim como já tá rolando, são fazer esses vídeos que vão explicar o grande escopo da parada, como vai funcionar toda a área, enfim, a sequência de filmes, séries e outros projetos que a gente vai ter, e vídeos individuais pra falar precisamente de cada coisa que a gente tá pontuando, sabe? Então, como houveram nos primeiros vídeos, a gente citou bastante o Capitão América, só que o próximo que vai sair vai ser um roteiro narrado com algumas animações e outros recursos que a gente tem pra pontuar exatamente e somente essa história. Os projetos como filme que a gente tem falado, sim, eles vão ter projeto solo. Mas, por exemplo, as séries, como vocês já viram no nosso segundo vídeo, né, das Crônicas do Universo Marvel, a gente tem pensado em fazer um vídeo pra cada série, né? Então, tipo, que vai incluir os episódios todos em um vídeo só. Que vai ficar menos poluído o bagulho, cara, vai ficar mais de boa. E também, talvez, dividir parte 1 parte 2, pra botar 3 episódios de cada vez pra gente poder se aprofundar melhor em cada um deles, em vez de sair voando por cima.
Que aí vai dar pra dar um toque. Sim, porque, querendo ou não, é uma série, não vai ter... Aham. Ela tem um pouco de espaço a mais do que um filme, mas o filme a gente consegue fazer ainda mais enxuto por conta das ideias que a gente vai tendo na hora de colocar o universo em prática. E como é que é o nome do vídeo do Batman, que é a referência do... Batman DGM. É o vídeo da IGN. Tá na tela aqui agora, o vídeo. Que mais acho Tá que strike na gente não, Gênio. a gente dá uma faladinha melhor dele quando a gente chegar numa próxima pergunta que fala um pouco mais da estrutura desses vídeos. Enquanto o Peter Parker e o Quarteto Fantástico relaxa, que essa é uma das relações mais importantes pra gente nesse universo. Peter é da família, ele é da família, a relação dele com o Johnny vai ser bem explorada, toda a relação dele com o Quarteto Fantástico, talvez uma outra futura equipe, né? Vocês sabem do que eu tô falando, mas vamos deixar o tempo falar. Beleza. E agora a gente tem dois carinhas aqui que estão curiosos pra saber sobre o amigo da vizinhança. O EuQH8 Júnior quer saber quem interpretará, e o Carlos 27 quer saber cadê o Homem-Aranha. Cara, galera, relaxa. O Homem-Aranha vai ter o destaque que ele merece, principalmente na próxima fase. Eu garanto, vocês vão gostar do que a gente tá preparando pra ele. E sobre quem vai interpretar ele, a gente já tem um ator em mente. Já passou aqui nos nossos testes, entendeu? Já testou roupa, já fez química com o cast. E também é um cast aí que, se você olhar no Twitter, a galera já falou sobre também. Não é... Ele merece, o cara Ele merece. Parker, mas vamos com calma aí, vamos revelar agora também. A gente vai ter nosso momento. Só lembrando que a gente tá fazendo aqui conteúdo e falando sobre a primeira parte da nossa fase 1. Então a gente ainda vai ter mais conteúdos pra concluir a primeira fase do nosso universo, tudo bem? Então, Exatamente. realmente, o Cabeça de T está chegando. A gente já tem realmente atores que estão nesse núcleo do personagem. Mas até o vídeo sair, deixa aí sua opinião, fala com a gente nos comentários, no Twitter. Quem você pensa pra fazer parte desse universo do Homem-Aranha? Lembrando do Peter, da Mary Jane, dos seus amigos, enfim. Fala aí, quem que você acha que deveria participar? Pra quem segue a gente no Twitter, rolou uma interação aí há poucos dias que deu um pequeno spoiler de um dos personagens desse núcleo aí. Vai dar uma olhada no nosso Twitter, aproveita, já dá o follow. Homem Hendrico, não será esquecido! Agora a gente tem uma pergunta aqui, tem muita galera interessada, hein? Tem o Macaco Zoeiro, o Derek, o Gabriel Costa, o Ítalo Emanuel e o Machit. Eles querem saber o que vai acontecer, como será a abordagem de vocês da DC. Vai ter, galera. Falando rápido aqui, a gente vai ter esse tipo de vídeo. Mas, como a gente já falou, a gente tá se concentrando em fazer essa primeira parte do nosso universo Marvel. Mas aí tem uma coisa até que eu queria saber de vocês. Se vocês acham que é válido a gente lançar esses dois projetos paralelos, enquanto a gente não tá concluindo a nossa história da Marvel, ou se vocês preferem que a gente foque na Marvel, termine nossos planos e vá pra DC. Deixa nos comentários aí. Uma boa ideia é ver se vale a pena a gente terminar a primeira fase do que a gente tem agora e começar a primeira fase da DC, aí depois volta pra Marvel e faz a DC, vai alternando, ou o pessoal prefere fazer aí, termina tudo da Marvel que a gente tem aqui e depois vai pra DC. Bastante coisa, a gente tem muito plano pra Marvel. Muita Vai fazer coisa. Anos de vídeo. Eu tenho um comentário picante. Eu só lembrando que eu queria falar só. Lembrando que o apoio de vocês é crucial pra todo esse processo. A gente já tá muito feliz pelos comentários, pelos likes, por todo o apoio que vocês estão dando. Mas Nunca esperava que fosse chegar uma galera assim, como chegou. a gente só queria compartilhar o que a gente sempre pensou sobre o assunto. E a gente fica muito feliz de saber que vocês estão curtindo isso. De todo o projeto, de todos os vídeos, e que vocês também têm coisas pra falar sobre. E é realmente isso, o que vocês pensam, tá ligado? A DC tá vindo aí com um projetinho deles, eles estão rebutando o universo deles aqui agora. A gente pode fazer também mais comentários sobre o que tá acontecendo no universo que tá rodando, sabe? Em vez da gente já partir pro nosso, talvez a gente falar um pouco mais sobre o que a gente acha que o James Gunn tá planejando. Mas enfim, digam aí o que vocês querem, vocês realmente querem a gente fazendo outro universo pra DC, ou vocês querem mais comentários sobre esse que tá começando agora? É isso aí, mano. É muito importante mesmo o feedback de vocês. E, tipo assim, antes eu via o pessoal no YouTube falando, tipo assim, porra, eu leio todos os comentários. E eu achava que, obviamente, era bobeira. Mas, tipo assim, quando vocês comentam, a gente lê todos. Todos. Não existe um comentário que vocês fizeram que a gente não leu. A gente lê tudo. E a gente fica muito feliz quando vocês comentam alguma parada interessante. E a gente fala, caraca, realmente, cara, olha só o que o fulano de tal comentou aqui, cara. Tanto que vocês vão ver aí, a maioria dos comentários aí, mano, 99%, 98% tem coraçãozinho, porque a gente lê o comentário de vocês, cara. Então deixa o feedback aí, coisas que a gente pode melhorar, ideias que vocês têm pra gente. O que vocês acham que vocês gostariam de ver aqui? As ideias de vocês mesmos, dos seus próprios universos aí, são coisas muito interessantes aí que a gente adora ver e ter essa interação com vocês. Que lindo. Já da rede vizinha ali, no X, o Zin comentou: acho que, mesmo nos anos 60, a história dos X-Men poderia levar uma ideia mais punk,
algo que demonstrasse a revolta mutante contra os diversos ataques da humanidade contra eles. Então, eu acho que, tipo, os nossos X-Men, eles são sobre, forma de só rotular todos eles são a contracultura, sabe? A gente não tá falando só de um núcleo. Acho que a gente pode usar nos X-Men, ou nos mutantes no geral, né? Porque a gente tá falando também da Irmandade, de todo esse núcleo, sobre como a gente quer falar sobre o tempo, sabe? Então, pô, pegando as inspirações do próprio anos 60, anos 70, a gente tem não só os punks, mas também tem os hipsters, sabe? Toda essa galera anti-guerra. Eu acho que é a forma da gente retratar essa diversidade entre os núcleos, enquanto a gente tá se inspirando também em temas da vida real, é uma coisa que pode ser muito interessante e que talvez possa trazer uma visão nova também pro personagem. E também, não dando muito spoiler aí, mas temos muitos projetos interessantes, principalmente pros X-Men. Existe algo aí que é interessante, que vai demonstrar, a gente vai conseguir tentar passar a visão de pessoas, de mutantes diferentes, que não são os mesmos que sempre aparecem nas telas, e a visão de como os próprios mutantes tratam eles, entenderam? Até como os seres humanos tratam todos os mutantes, normalmente vocês veem, né? Mas aí tendo essa própria divisão dentro da própria galera lá, que estuda no Instituto Xavier, é bem interessante. O Anônimo JLCF perguntou: Saga dos Heróis Urbanos, Wilson Fisk? Já tem alguma ideia de qual será o primeiro grande vilão desse universo? Tipo Loki ou Ultron? Saga dos Heróis Urbanos, Wilson Fisk. Fato. Galera, não tem mistério. Heróis urbanos, a gente tá falando de máfia, a gente tá falando do crime organizado, a gente tá falando de Wilson Fisk, que não dá pra deixar de lado. É ele, não tem pra onde fugir, não tem spoiler. O rei do crime. Ele é o rei do crime. Mas tem alguns dos personagens aí pra dar um desafio pra ele, né? Uma boa briga de território. Já pra essa segunda pergunta aí, eu particularmente escrevendo essas histórias, eu tenho uma ideia de que cada história é um capítulo dentro de si. Então, eu penso em filme do Capitão América, quem vai ser o vilão e como esse vilão pode dizer algo sobre o personagem do Capitão América, pelo que ele tá passando. Mesma coisa pro Quarteto Fantástico, mesma coisa pra nossa série, mesma coisa pros X-Men e todos os projetos futuros. Dito isso, eu acho que uma inspiração muito boa, que vale a gente citar aqui, é talvez Watchmen ou a própria série Mad Men, onde o antagonista em si, claro, a gente tem os Ozymandias ali, por exemplo, mas o antagonista em si é o tempo, são as mudanças do tempo, são principalmente esse retrato no tempo da Guerra Fria, toda aquela mudança que tá rolando nos Estados Unidos e no mundo geral, no mundo todo, e como cada personagem tem se adaptado a esse tempo. Eu acho que isso é muito abstrato falar isso, mas talvez o grande vilão dessa primeira parte seja a época em que a gente tá vivendo. Na minha visão, a nossa primeira fase, ela não tem um grande vilão mesmo não, cara, mas era pra ser mais, tipo assim, o próprio Estados Unidos ali, a visão que eles têm do mundo, mano, porque, tipo assim, se for olhar lá o Capitão América, o vilão é os Estados Unidos, aí vai ali um pouco mais pra frente ali com os X-Men, as outras paradas, é como o pessoal do governo dos Estados Unidos tá tratando essa situação no geral, tá ligado? Então, o vilão é meio que, entre aspas, o sistema, entre aspas não, mas é o sistema. Passando aqui pro comentário do Zomaro Augusto, ele falou: Bom, nesse universo vocês estão considerando ter o Homem-Aranha como um dos personagens principais? E por que escolher que o universo se passa nos anos 60, retrofuturista, ao invés de, por exemplo, colocar no começo dos anos 2000? Pois foi bem nessa época que os filmes de super-herói meio que surgiram, né? Cara, Homem-Aranha, fato, ele é a cara da Marvel. É porque a gente tá estabelecendo esse universo com o Capitão América como o plano central, né, como a raiz disso tudo, até pela história da publicação mesmo, né, da Marvel e da Time na época. Mas o Homem-Aranha vai ter todo o destaque que ele merece. Cara, olha só, a verdade é que se tem uma coisa que incomodou muito a gente quando pensando num universo que já existe de super-heróis, é que as coisas, elas progridem, mas elas parecem não avançarem. Eu sei que essa frase é esquisita, mas a gente vive num mundo de quadrinhos e super-heróis onde o status quo dos personagens muda, mas o universo que cerca eles não muda tanto necessariamente. E se tem uma maneira óbvia de evidenciar isso no nosso projeto, é começando a partir dos anos 60 e avançando. Eu não sei se a gente chega a falar isso em algum momento, mas a ideia, e fica aqui o spoiler, é que cada fase do nosso universo se passe em uma década diferente. Então, o motivo da gente começar nos anos 60 é a gente ter tempo suficiente para chegar nos anos 2000 e poder dar a evolução que certos personagens merecem, porque eles não só vão se moldar diante da própria história deles, mas eles vão se moldar diante do mundo que vai se modificar também, sabe? Então, até voltando em algumas outras perguntas e somando em cima delas, o movimento punk é algo que existiu no nosso mundo e ele veio mais forte depois dos anos 60, ali perto dos anos 70, 80. E por que não a gente não guardar isso para nossa fase 2 ou 3
e trazer esse foco pros mutantes nesse momento. No caso desses mutantes mais punks, essas revoltas. Eu acho que a questão também, falando sobre um vilão principal, a gente tem ideias pra colocar em vilões que vão cobrir essas fases, mas no início aqui a ideia mais interessante é fazer uma fundação sólida pra gente entender bem o mundo que esses personagens vivem, pra gente poder depois criar ameaças fortes o suficientes pra destruírem esse mundo que a gente se apaixonou de alguma maneira. Perfeito. Eu acho que toda essa ideia da gente focar no tempo já conversa diretamente com a época dos anos 60, né? Porque a gente tá falando ali dos Estados Unidos, do mundo que acabou de sair da Segunda Guerra, e que eu acho que, tipo, dá pra falar que talvez os anos 60, aliás, a partir dos anos 40, 50, 60, com esse finalzinho de Segunda Guerra com o começo de Guerra Fria, foi o maior período de mudança do mundo, sabe? Esse começo da cultura, da contracultura, na verdade, a rebeldia, e como as próprias histórias da Marvel Comics nos anos 60 eram um fruto disso. Afinal, tipo, você fazer um personagem como o Homem-Aranha, por exemplo, onde era um protagonista que era um adolescente, era uma coisa que era inimaginável, sabe, antes desse período, e que é um fruto dessa mudança dos anos 40, 50 pros 60, que é o que a gente quer trazer. Passando agora pro comentário do Daniel Neves. Eu amo seu canal. Conheci ele há pouco tempo, mas com certeza é um dos meus favoritos do YouTube. Minha pergunta é: você vai fazer um roteiro pra um filme do Motoqueiro Fantasma? Se sim, quem seria o motoqueiro e quem faria o vilão? Seria muito foda se o vilão do primeiro fosse o Pesadelo. Bom trabalho e um forte abraço. Forte abraço, muito obrigado. Forte abraço. Essa galera que tá chegando no canal agora, claro, o canal começou agora. E só nesse comecinho, nessa primeira fase, já tá falando muitas coisas, tipo, canal favorito, como tá feliz de acompanhar no começo. Muito obrigado, gente, de verdade, porque é um conteúdo que não é nem um pouco fácil de fazer e é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nesse núcleo de quadrinhos. E ter o apoio de vocês nisso, já nesse começo, significa muito pra gente. De verdade, muito obrigado. E respondendo a pergunta dele, com certeza, a gente vai ter um Motoqueiro Fantasma, a gente vai ter um projeto pra ele, Johnny Blaze, e, como a gente já falou, de abordar as décadas. E os anos 70 na Marvel, que nos quadrinhos foram muito banhados por essa época dos monstros, né? A gente teve o Blade, o Cavaleiro da Lua, o Werewolf by Night, o Drácula, o próprio Motoqueiro Fantasma. E a gente trazer a nossa visão pra essa era vai ser muito importante. Já sobre o vilão, a gente não tem muita ideia ainda. Não é um roteiro que a gente passou muito nessa fase inicial de imaginar a base. Mas, por agora, eu admito que a gente tá se inclinando um pouco mais pro Mephisto, né? Pra esse lado mais oculto da Marvel. Mas sempre deixem o que vocês imaginam pra esse universo nos comentários, porque esses personagens não vão aparecer em uma só história. Eles podem ter múltiplos filmes, múltiplos episódios, e é sempre legal a gente pensar em outros antagonistas e outros desafios que esses personagens podem passar. Aliás, ele perguntou o ator ali, a gente já tem o ator, tá confirmado, assinou o contrato. Já testou a roupa, já fez o teste de química. Exatamente, a gente tirou ali a cara dele pra ver como é que ele ficaria com a caveira. Os efeitos práticos, insanos, ele realmente... Queimou a cabeça dele pra... Isso, Ele tem um olhar da penitência na vida real. E pode ficar tranquilo que já, quando chegar a hora, vocês vão saber quem é. Isso aí que o Carlos falou é verdade, né? Como a gente não é limitado por contratos e dinheiro, etc., a gente realmente pode fazer vários personagens aparecerem em vários projetos diferentes. Não faz sentido a gente estar falando de uma história em Nova York, do Demolidor lutando em algum espaço ali, e ele não, tipo assim, atravessar a rua e não ver o Homem-Aranha passando no fundo, por exemplo. Ele pode aparecer, a gente tem essa liberdade aí, é muito boa, onde a gente vai poder aprofundar os nossos personagens e mostrar a química deles nesse universo que realmente existe e é um universo de verdade, né? Não é igual no filme da Marvel que você vê lá, e desculpa Marvel, desculpa DC, perdão, mas, pô, é muito chato você tá vendo um filme lá, acontece o do cara destruir metade de um quarteirão e ter só o vilão do filme e o herói do filme lutando lá, não aparecer mais ninguém pra fazer mais nada. Isso aí, tipo assim, não existe, né, pô? Principalmente considerando que Nova York tem mais de 200 milhões de heróis, né? Claro, a gente tá trabalhando nesse what if, né? Nesse nosso universo imaginário aqui, onde a gente vai estar criando essas histórias, inclusive falando quais atores a gente imaginaria nos papéis, mas ainda assim é um projeto de fantasia, né? Então a gente não tem muito que se preocupar com orçamento. E ainda aproveitando pra falar, a mídia perfeita pra super-heróis seria a animação, né? A gente poderia fazer um negócio, mas pra trazer um ar de como seria pra ver esses filmes, a gente obviamente coloca atores e imagina como seria um filme de verdade. Mas, por exemplo, na minha visão, nesse nosso universo aí, teria, diversas animações aí. Não sei se a pessoa teria o rosto, mano, do ator nas nossas animações, ou seria... É muito na pegada do que das artes do Lucas, né? Que, inclusive, nosso brilhante artista aí, que quando a gente tá fazendo design junto com ele, a gente dá uma referência de quem é o ator pra ele ter uma guia, mas não é uma coisa, tipo, a gente não tenta emular as feições do ator nas artes, sabe? Tipo, a gente só quer uma essência principal ali. É muito parecido, acho que, com o lance aí do Critic Commander, né? Do novo universo DC, que
É baseado nos atores um pouco que estão fazendo eles, ali, as vozes deles, mas ainda assim é uma coisa bem diferente e muito mais livre. Hugo Terto quer saber: vocês vão fazer justiça ao Punho de Ferro futuramente? Pois eu acho esse personagem muito interessante. Com certeza, meu amigo, com certeza. Como a gente já falou aí, uma das nossas próximas histórias a ser contadas é esse núcleo mais urbano da Marvel, com o Wilson Fisk como vilão. E a gente promete que a gente vai trazer uma adaptação, fazer justiça, não só ao Punho de Ferro, mas aos heróis de aluguel. Ou seja, a gente vai ter aí Jessica Jones, Luke Cage, Misty Knight, toda essa galera vai voltar. A gente promete que vai dar um take diferente, único e que faça justiça a eles. João Pedro Ferreira Mota Ribeiro, com uma ótima foto de uma capivarinha, perguntou: vai ter uma batalha épica que reúne todas as equipes de super-heróis? Olha, por enquanto, não. Como eu falei, nesse comecinho a gente quer mais explorar esses personagens e... Estabelecer o universo, né? Exato, estabelecer o universo. E não, a personalidade deles, o emocional deles, o que faz esses personagens existirem como eles são, sabe? E fazerem o que eles fazem. Mas, futuramente, com grandes ameaças aí... Com certeza, né? Com certeza. Mas é porque realmente essa primeira fase aí é com certeza mostrando como que tá o mundo atualmente, buildando é muito ruim, né? Construindo esse espaço dos super-heróis no imaginário popular, o que tá acontecendo, pra depois virem as ameaças grandes, onde vão ter que se unir os... E obviamente, né? Pô, galera, estão brincando de super-herói, né? A gente tem que juntar aqui o fulano de tal com o ciclano pra fazer um team-up insano. Gente, esse canal aqui é brincadeira de boneco gourmetizada. É isso aí. Exatamente. É isso. Literalmente eu, 22, perguntou: pretende trabalhar romances no seu universo cinematográfico? Se sim, gostaria de pedir que, por favor, escreva uma boa Sharon Carter pro meu mano Steve Rogers. Essa mulher precisa ser uma boa personagem, muito subestimada. Cara, sobre a Sharon, a gente não chegou ainda nesse nível do Steve nos momentos atuais, mas com certeza, se tem uma reclamação aí da galera no momento atual da Marvel nos quadrinhos, é sobre como eles são absolutamente desrespeitosos com esses casais que construíram esses personagens que eles são hoje em dia. Por exemplo, Peter Parker e Mary Jane, não dá pra ignorar como eles têm feito. Então sim, esses personagens vão ter boas relações e grandes romances, pode ficar tranquilo. Ah, fora que também, poxa, temos que explorar, hein, mano. Diversos casais são muito interessantes e agregam muito pro nosso universo, cara. Pô, a primeira família, né? Nós temos Reed Richards e Susan Storm, que vira Susan Richards. Eles são um casal sensacional aí, que agregam muito na relação do Quarteto Fantástico. O Peter Parker com a Mary Jane e com a Gwen Stacy. Temos, muita coisa pra explorar com esses personagens, que eles dão uma dinâmica mais interior ali do personagem, né? Você vê como o outro se preocupa com ele. É, exatamente. E eu acho que indo pro outro lado, um pouco mais cinematográfico da coisa, a gente usa bastante referência de outros filmes dentro das nossas obras. Tanto que a gente citou alguns filmes quando a gente falou do Capitão América e tudo mais. Porque eu acho que nesses vídeos o que cabe também é essa ideia da gente ilustrar com gêneros e temas bem diferentes do filme que a gente quer fazer. Então, se um dia a gente quiser fazer um filme exclusivamente de romance sobre algum casal famoso dos personagens, por que não, sabe? Isso é algo que a gente não vê muito. Os filmes de super-herói ficam normalmente presos na questão de aventura e ação. Mas por que não a gente não tentar outros temas diferentes e outros gêneros? Exato, normalmente a gente vê essas histórias de ação e aventura com elementos de, por exemplo, uma comédia romântica. Mas por que não uma comédia romântica com elementos de ação e aventura? Então, se você gosta aí do nosso Homem-Formiga e a Vespa, Hank Pym, Janet Van Dyne, pode ficar de olho. Eu acho que agrega muito a gente, ao invés de fazer um filme de super-herói sobre a ação e aventura, alguma coisa, é um filme do gênero principal de outra coisa, com os nossos personagens que são super-heróis vivendo isso, né? Então vai ter uma comédia romântica com super-heróis. Não é um filme de super-herói com alguns elementos de comédia romântica. O tema de super-herói tá ali, porque a gente tá contando a história do nosso universo, mas o tema central vai ser a relação entre os personagens. Assim como, por exemplo, o Coisa e a Alicia, né? Alicia Masters. Comentário do Davi1712: ótimo canal, está no começo já é muito bom. Minha pergunta é: quantas pessoas estão envolvidas no projeto? E por mais que provavelmente vai ser muito inspirado nas HQs, também terão coisas novas e originais no meio, como as adaptações do MCU? Primeiro, obrigado pelo elogio. A gente fica feliz que vocês tenham curtindo. E, irmão, com certeza, por exemplo, caso vocês tenham visto aí, né? Por favor, se não viram, vão ver agora no nosso segundo vídeo, onde a gente cita as referências para os nossos próximos projetos. Vocês vão ver que tem muitos projetos de que a gente fala que as nossas maiores influências não são os quadrinhos, mas sim projetos completamente diferentes. Por exemplo, pro Thor, a gente tem um filme musical de rock dos anos 70. Pro Quarteto Fantástico, a gente tem literatura clássica, Júlio Verne, sabe? Pro nosso Capitão América,
a nossa maior influência. Acho que, assim, botando no... Se fosse fazer um top, seria Hellboy, sabe? Nosso Capitão América é mais inspirado por Hellboy do que qualquer outra coisa. Então, sim, vamos ter referências novas e originais. Quantas pessoas estão envolvidas, mano? E é verdade, 5 pessoas, né? A gente tem 2 Lucas, né? Tá, agora na tela, as redes sociais deles vão seguir. Os caras Sigam vão eles, eles são maravilhosos, gênios, muito, tranquilos de trabalhar, os caras fazem uma arte insana, eles são muito queridos por nós aqui. Então são os 2 Lucas, eu, Carlos na narração e na edição, Valva na produção, fazendo tudo que a gente precisa, e o Gustavo, que tá fazendo os roteiros. No fim do dia, todo mundo se mata um pouco pra fazer isso acontecer, mas o resultado sempre fica irado. Irado. Comentário do Caio Vinícius. Eu tenho 2 perguntas e uma ideia. A primeira pergunta é: o Nick Fury é o Nick Fury Jr. ou é o primeiro Nick Fury, aquele que tomou o soro da imortalidade? A segunda pergunta é: você acha que o universo da Marvel pode ser equivalente ao novo universo do James Gunn? E a ideia: eu adoraria ver uma luta entre o Arma X e o Soldado Invernal. Cara, você é um James Gunn da Marvel, eu te admiro muito. Observação: não sei como escreve o nome dele. Cara, o nosso Nick Fury é o Nick Fury original. A gente não vai retratar por agora, pelo menos, o filho do Nick, né? O Nick Fury Jr. O nosso Nick, ele é um cara mais pé no chão, ele não tem esse soro da imortalidade. Que, como a gente falou, né? Como se passa nos anos 60 e o primeiro filme era nos anos 40, é um Nick que só envelheceu uns 20 anos, né? E cresceu pra ser o Nick Fury que a gente vai reconhecer dos quadrinhos. Sobre o Arma X e o Soldado Invernal, eles são a mesma pessoa aqui, né? Nosso Wolverine, o nosso James Howard, nosso Logan, ele é o Soldado Invernal, que na nossa versão aqui é uma mistura entre o projeto do Soldado Invernal que o Bucky passou e a Arma X dos quadrinhos. E se a gente é o James Gunn da Marvel, cara, espero que sim, de uma forma boa, né? Se isso for um elogio, somos James Gunn da Marvel. Se isso Não, for... não somos. Senão, não somos. Comentário do Hugo Alisson. Vai ter um projeto dos Inumanos futuramente? Vai. PP Master comentou: eu sei que está muito cedo, mas eu já tô ansioso. O Sentinela, o brabo do Sentry, vai ser apresentado logo ou vai ficar pro futuro? É um personagem delicado, né, da gente introduzir, porque a gente não quer fazer uma adaptação como é do MCU, por exemplo. A gente quer trazer esse lado dos quadrinhos dele, de que ele era um cara que estava presente desde o começo, né? Como eu já citei aqui pros moleques, acho que ele pode ser a nossa versão do Forrest Gump da Marvel que ninguém lembra. Então vai ser difícil de adaptar ele, encaixar nessa cronologia desde o começo como é pra ser, mas a gente vai tentar, vai dar um jeito. Comentário do Tuto Seiferi. Opa, meu mano Crônica. Então, eu queria saber como cada obra vai funcionar em questão de tom. Vocês buscam uma fórmula, estilo Fórmula Marvel, ou cada filme vai ter sua identidade como nos próprios quadrinhos? Cara, excelente pergunta, Tutu Seiferi. Você me trouxe essa pergunta. Cara, a gente tem uma fórmula base que são 3 tipos de vídeo que são focados nesses projetos, como vocês vão ver no próximo vídeo do Capitão América. A gente tem 3 tipos de formato nesses vídeos, que todos eles vão ter esse tipo de fórmula, que é misturando narração, misturando roteiros ilustrados, com narração mesmo, a gente narrando os roteiros e lendo eles, e em animação, um pouco uma mistura de animação com motion comic, que a gente vai trazer pra fazendo voice-over dos personagens. Em questão de tom, eu, enquanto escrevo isso, eu tento sempre diferir ao máximo e dar a personalidade que cada projeto merece. Por exemplo, no projeto do Capitão América agora, eu tenho tentado trazer muito mais uma linguagem da literatura pulp, sabe? Aquelas revistas pulp dos anos 40, 50, talvez anos 30, sabe? Um pouco do Lovecraft, de como ele trata o horror cósmico e essa linguagem meio que de registro, sabe? Onde ele não tá só descrevendo aquilo, ele escreve aquilo como se fosse um relatório de alguém, que se torna uma forma um pouco diegética, no caso, dentro desse universo, da gente falar desses elementos, que a gente vai usar nesse vídeo e talvez nunca mais use, sabe? Porque a gente quer tá sempre alternando esse tom. Talvez no projeto do Homem-Aranha, onde a gente talvez queira focar no Clarim Diário, né? Possível spoiler aí. A gente possa trazer uma linguagem mais jornalística, como se você estivesse ouvindo, né? Ou lendo uma coluna de jornal no meio da história. Então fica de olho aí que cada um vai ter um carinho muito especial e muito único. E pelo fim da Fórmula Marvel, né? É realmente algo que a gente não quer... A gente não quer concluir os nossos projetos dessa maneira. Eles vão ter suas semelhanças, porque se passam no mesmo universo, mas sabendo que cada projeto é um projeto, então cada gênero é um gênero e cada personagem é um personagem. Então estamos longe da Fórmula Marvel ou de uma fórmula que tem que terminar de alguma maneira parecida, não. Cada projeto tem a sua própria intenção e seu próprio resultado no universo. Exato. Pô, a gente tem um episódio da série que é um musical, sabe? Então se preparem que vai ter muita coisa diferente. Comentário agora do Peter Parker 61610. Pô, tô curioso sobre o projeto. Eu achei muito original e com coisas diferentes que foram muito bem-vindas. Diferente de um eu quero igual da HQ.
Isso porque o UCM meio que já fez isso. Óbvio, com algumas alterações, mas eu fiquei um pouco triste pelo Steve não ser congelado e não ter o esquema do homem fora do seu tempo. Porque isso é um dos charmes do personagem. Mas eu confesso que fiquei curioso, principalmente com essa pegada retrofuturista e de como isso vai funcionar para certos personagens, como o Homem-Aranha. Mas tá ótimo. Eu acho que o projeto é muito promissor, tem grande potencial, tem alma e com coisas que ainda não vão nos surpreender bastante. Cara, em relação ao Capitão América, pode ficar tranquilo que esse elemento do homem fora de seu tempo é um tema central dele. Embora ele não tenha sido congelado, ele tenha vivido durante essa transição do tempo, eu acho que muito de como ele é, entre aspas, alienígena a esses tempos modernos, são sobre a visão de mundo dele, porque como a gente já falou antes, o nosso tema dessa primeira fase é essa mudança no mundo, e como o tempo em si tá constantemente alterando todas essas ideologias e todos os problemas. E o Capitão América, ele é um cara que tem uma visão um pouco otimista demais, um pouco ultrapassada, sabe? Esse sonho americano da liberdade, da justiça intocável, sabe? Enquanto que a gente sabe que na vida real os Estados Unidos agem de uma maneira muito diferente, sabe? Então ele é muito mais sobre essa ideia nostálgica, essa ideia meio que de um sonho não muito realista do que é o sonho americano, que vai trazer esse lado de que ele é um renegado, sabe, desse sistema. Ele é um homem fora de seu tempo em questão de pensamento, de ideologia. E a gente vê como ele vai reagindo a essas mudanças do tempo entre os anos 40 e os anos 50, que é uma coisa que nunca aconteceu pro personagem. É uma forma da gente trazer também esse lado em alguns temas que nunca foram abordados nele. E sobre o universo retrofuturista, que se perguntou no Homem-Aranha, que eu acho que é um personagem menos tecnológico, não, pelo menos era até alguns anos atrás, faz sentido. Cara, os nossos anos 60, eles são os anos 60. Não é uma coisa retrofuturista no sentido de ser uma utopia, sabe? Ou uma reimaginação do universo. Mas é como uma versão do filme do Quarteto Fantástico mesmo, que a gente vai ver agora, por exemplo. Que são os anos 1960, mas com algumas tecnologias que não existiam na época por causa das mentes brilhantes que ocupam esse mundo. Acho que um exemplo perfeito são os próprios quadrinhos das épocas, né? Por exemplo, você via ali o Dr. Destino usando supercomputadores que, pô, não estavam nem perto do que a gente veria até, sei lá, nos anos 2010, sabe? É muito mais sobre essa ficção científica do que essas pessoas, esses meio que semideuses que caminham entre a Terra com seus intelectos conseguem fazer com essa tecnologia. E o termo retrofuturista, ele é mais como um artifício pra gente dar uma noção de estética do que como uma noção de espaço. Então, visando o retrofuturismo, é uma maneira da gente argumentar que a gente vai ter nossa visão criativa em cima desse universo que se passa em cima dos anos 60 e não vai ficar preso às limitações tecnológicas da época. Exato, exatamente isso. Comentário do Elgui. Vocês vão dar espaço futuramente para as equipes menos populares da Marvel, como por exemplo os Fugitivos, X-Factor, Inumanos, Jovens ou Novos Vingadores? Há muitas histórias incríveis de tais equipes que infelizmente nunca vimos ou veremos tendo relevância no audiovisual. Fugitivos dá muito bem pra falar sobre. Essas outras equipes variantes do X-Men, a gente já tem maneiras de fazer isso. A gente pode falar muito sobre os Vingadores da Costa Oeste, que não foram citados de maneira alguma nos universos cinematográficos da Marvel até agora. Mas os Jovens Vingadores é algo que não tá muito na nossa visão, até porque pra gente eu acho que não funcionaria muito criar esse braço dos Vingadores enquanto os nossos Vingadores existem, e por mais que o nosso universo continue avançando, se os Jovens Vingadores realmente vão ser essa equipe mais nova, eles não estão nem nascidos ainda, então, sei lá, aguardem. Comentário do KR Beat. Uma pergunta. Quem que vai interpretar o Caveira Vermelha nesse universo? Posso dar uma sugestão? Christopher Waltz. Ele combinaria perfeitamente para Caveira Vermelha. E um cast distinto é o Michael Shannon como Norman Osborn. Primeiro, sobre o Norman Osborn, a gente já tem um ator em mente, não é ele. Novidades em breve. Mas em relação ao Caveira Vermelha, bom, o nosso Caveira Vermelha, ele meio que já tá morto desde o começo, sabe? Quando a gente começar, um pequeno spoiler, né, de backstory. Quando o nosso filme do Capitão América começar, que se passa em 45, o Caveira Vermelha já vai ter sido morto pelo Comando Selvagem. Porque a ideia que a gente tem é trazer o Caveira Vermelha como uma ameaça presente até os dias atuais, né? Que no caso, no nosso presente, que são os anos 60 e progredindo pelas décadas, é trazer ele como uma imagem, trazer como pessoas que ainda adoram ele, que usam a imagem dele, muito semelhante como rolou com o Rorschach, né? Na série de Watchmen. Que é fazer, não existiu o Caveira Vermelha, o Caveira Vermelho original tá morto. Mas hoje em dia tem pessoas que usam os nomes de os Caveiras Vermelhas pra fazer muita coisa ruim aí, que infelizmente é muito atual ainda. E agora, seguindo para a última pergunta do vídeo, Renata Barcelos, 1948. Quanto tempo você acha que vai durar esse projeto incrível? Cara, até onde a gente estiver vivo aí, se Deus quiser.
Porque a gente até acabar a nossa criatividade. Até acabar a criatividade, até a ideia terra pra explodir no caramba. meio. A gente tem muita ideia. Os projetos eles são demorados pra fazer, né? Como, por exemplo, o vídeo do Capitão América. A nossa ideia é talvez lançar um vídeo projeto, assim como é do Capitão América. Pelo menos um por mês, assim, sabe? Por mais que seja muito difícil produzir, a gente quer manter esse fluxo. Nada muito sólido ainda, a gente já tá no processo de criativo desse vídeo, né? Já tá sendo feito. Mas a gente vai molhando o pezinho na água pra ver como é que vai ser. Mano, a gente tem muita ideia, tanto pra esse universo Marvel, quanto pro universo DC, tanto pra outras franquias aí, né? Que só o futuro nos reserva. E outros assuntos. A verdade é que esse canal começou como um meio da gente compartilhar o que a gente pensava, mas a gente percebe que agora outras pessoas conseguem ouvir o que a gente tem pra dizer e conseguem compartilhar das nossas ideias e das próprias ideias. Então é uma gratidão eterna sobre toda essa comoção que já teve nesses 2 primeiros vídeos, de maneira em que a gente tá se sentindo livre pra poder fazer várias coisas diferentes, porque sabemos que a gente vai ter vocês aqui pra trocar ótimas ideias e falar sobre diversos assuntos. A gente se sentiu muito acolhido aí com o apoio que vocês deram logo nos primeiros vídeos. No primeiro vídeo, quando a gente começou a ver que já tinha mais de 10 comentários, a gente já começou a ficar muito feliz. E vocês abraçaram a gente de uma maneira inacreditável, cara. Tem muita gente nessa comunidade aí que são pessoas incríveis. A gente consegue ver vocês nos comentários aí comentando, falando: eu vi o vídeo da semana passada, já voltei aqui de novo pra comentar. Vocês demonstram ali muito carinho pela gente e demonstram que a gente tem um espaço legal aqui pra comentar. Vocês querem ouvir o que a gente tem a dizer aí. Então, por mim, cara, só termina aí quando nós 3 aqui tiver muito cansado, a gente for pro céu aí, ou a terra explodir no meio, cara, porque a gente tem muita ideia boa aí e, poxa, é um universo muito bom. Não é só sobre a forma que vocês falam que tá um vídeo maneiro, mas são coisas que realmente tocam muita gente, que é sobre, esse tipo de comentário que é chegando aqui antes de vocês ficarem famosos, ou vídeo perfeito pra ver na hora do almoço, sabe? São umas coisas que aquecem muito nosso coração, porque é um trabalho. Porque todo mundo aqui que faz parte disso, que produz os vídeos, também tem pessoas que... Exatamente. Nós acompanhamos pessoas e temos essa mesma relação. E saber que a gente tá podendo se tornar algo parecido pra algum de vocês, nem que seja uma única pessoa, mas sabemos que não é só uma pessoa, porque vários comentam. É algo que deixa a gente muito feliz. E nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, temos 1.550 inscritos, que é um número absurdo. A gente não imaginava conseguir isso em, 2 semanas. Então, realmente, muito obrigado pelo carinho. E saibam que por nós e por vocês a gente quer fazer várias coisas muito maneiras e a longo prazo. Porque é um conteúdo que a gente sabe que não é fácil de produzir, é uma coisa que o YouTube valoriza muito essa frequência, sabe? Esse tipo de canal que posta todos os dias, que faz vídeo comentando que tá em hype, reagindo no trailer, todo esse tipo de coisa. Que não é o conteúdo que a gente tá querendo fazer, a gente quer fazer uma coisa realmente autoral, uma coisa realmente nova aqui. Qualquer um pode fazer um vídeo analisando o trailer do Superman, mas ninguém pode dar a nossa visão do universo Marvel, porque é a nossa visão do universo Marvel. E assim vai pra todo o nosso conteúdo. É uma coisa que a gente quer que seja especial de verdade, uma coisa que a gente quer que vocês encontrem no nosso canal e só no nosso canal, porque são as nossas vozes criativas aqui. Não só a minha, como do Valva, como do Carlos, como as artes, né? Como a forma que o Lucas e o Luke trazem esses visuais pra vida, nossas ideias pra vida. É uma coisa realmente muito carinho que a gente tem por esse projeto, e ver vocês retribuindo isso é muito gratificante. Mas justamente puxando pelo que eu falei, de que é um tipo de conteúdo que não é fácil de fazer e que não é muito valorizado pelo algoritmo, por ser uma coisa mais demorada e mais periódica, a gente valoriza muito que vocês deixem um comentário, que vocês curtem, que vocês compartilham, que vocês mostrem pra galera aqui, pros seus amigos que vocês acham que vão curtir, porque, a gente aqui tem nosso grupo onde quando a gente vê um conteúdo que a gente gosta muito, um vídeo que a gente gosta muito sobre o Homem-Aranha, ou sobre o Batman, ou sobre o Ben 10, sobre o que for, a gente gosta de mandar um pro outro e falar, olha que vídeo maneiro, sabe? E pensar que vocês podem estar fazendo isso com o nosso conteúdo e mostrando pra amigos, não só porque quer fazer uma ajuda pra gente, mas porque vocês realmente acreditam que esse conteúdo pode ser recomendado e que outras pessoas podem gostar como vocês estão gostando. Isso é lindo, galera. Muito obrigado de coração. E, se você não viu a sua pergunta aqui nesse vídeo, não se preocupa, porque a gente já tá trabalhando uma parte 2 que vai sair mais tarde pela semana. Inclusive, tenha a liberdade de comentar aqui nesse vídeo mesmo perguntas que você queira pro próximo vídeo, porque a gente já vai combando, né, as perguntas que faltaram do post, as perguntas que faltaram dos outros vídeos, com as perguntas que vai ter aqui nesse vídeo também, pra gente poder fazer um vídeo maior, enquanto a gente vai terminando de produzir o nosso Capitão América, que eu prometo, pela minha vida, vocês não têm ideia do quão insano isso tá ficando. Acho que é um conteúdo que eu não sabia que era possível fazer no YouTube. Tudo graças ao trabalho de todo mundo aqui envolvido, da edição do Carlos, da produção do Valva, da arte do Luke pros posters, da arte do Lucas pros personagens. Gente, é uma coisa que tá ficando linda. É um orgulho de ter isso aqui sendo feito.
Muito obrigado, de verdade. E agora, pra acabar o vídeo mesmo, o último comentário, Chris Evans. Caraca, acabou o vídeo do Chris Evans.